Boa tarde a todas e todos. Estamos dando continuidade ao minicurso Ciência, Sociedade e História, que está sendo ministrado na quinta semana amapaense de Filosofia, promovida pela Universidade do Estado do Amapá. Eu me chamo Caio Souto e hoje é a segunda aula. Eu vou ler a ementa rapidinho para vocês novamente. A produção do conhecimento científico é um dentre outros objetos da cultura humana. Contudo, trata-se de um objeto específico que foi abordado de modos muito distintos por sociólogos, epistemólogos, historiadores ou filósofos. Este minicurso busca explorar algumas dessas abordagens, dividindo-se nos três eixos a seguir. Então, o eixo 2, História das Ciências e Epistemologia Histórica. Esse é o eixo da aula de hoje. Na aula passada, a gente discutiu o tema da sociedade, da ciência, a relação entre ciência e sociedade a partir da sociologia do conhecimento. E nós terminamos falando sobre um autor que foi o Ludwig Fleck, né? Vocês devem se lembrar. Eu primeiro fiz um recuo histórico e vim reconstituindo algumas etapas. Hoje eu vou fazer algo parecido, mas com relação à história das ciências, né? Uma espécie de história das ciências, né? Ou uma história da epistemologia histórica, tá certo? E, como eu já falei, essa é uma outra forma de abordar o fenômeno da ciência. Enquanto a sociologia da ciência busca compreender a ciência como um fenômeno da cultura, e aí eu mostrei várias vertentes, né? Algumas, existem outras ainda, eu abordei algumas que eu escolhi, que são mais influentes, né? E uma coisa interessante de notar, pode acontecer de um autor, uma autora ou uma abordagem ser desconsiderada durante um tempo e só depois vir a ser considerada. Eu dei um exemplo para vocês, que foi o Ludwig Fleck, que é aquele polonês que escreveu a obra dele mais importante ainda em 35. Então, naquele contexto em que o debate se iniciava, né, e ele, inclusive, dialogou com alguns autores que eu citei, alguns autores do Círculo de Viena, o próprio Hans Reichenbach, são autores que conheciam o Fleck, que o Fleck conhecia, ele tem correspondências com alguns deles, mas por uma série de motivos históricos também, a obra dele foi relegada durante décadas e só foi redescoberta 30 anos depois, praticamente, quando o Thomas Kuhn, lendo um texto do Reichenbach, viu aquele título, falou, nossa, que interessante, aqui tem uma obra de alguém que diz que vai escrever sobre o desenvolvimento, a gênese e o desenvolvimento de um fato científico. E aí ele se pergunta, mas será que fatos podem ter gênese e desenvolvimento? Se é um fato, então deveria existir de per si, né? Sem que aquilo tivesse uma gênese e tal. E aí ele vai ler o texto do Fleck, e realmente o Fleck tinha razão, a sífilis enquanto fato fisiológico e a cura, né, um experimento que é chamado experimento de Wassermann, que foi um experimento que foi bem sucedido no diagnóstico da sífilis, demonstra que há não só o fato da existência dessa doença, desse patógeno, mas também que essa doença, ou o descobrimento desse fato, tem uma história, né? Que a ciência que investiga o fenômeno da sífilis tem uma história, né? Então, vejam, o Fleck ele está a meio caminho entre a sociologia e a história das ciências. Ele pratica as duas coisas, né? E aí, por isso que eu encerrei a aula de ontem com o Fleck e falei de outros autores. Alguns também praticam a história das ciências, o Thomas Kuhn, por exemplo. E, na verdade, a história das ciências ela não pode ser totalmente apagada de uma sociologia. A questão de diferença é de enfoque. Então, o sociólogo vai se preocupar mais com as relações que o fato científico e a ciência têm com outras esferas da sociedade, como que ela constitui a sociedade, por que a sociedade atribui à ciência determinado valor, enquanto o historiador está mais preocupado com os encadeamentos, com a forma como isso se processa, com o desenvolvimento de uma ciência ou das ciências
em particular ou em geral, e aí depende também de cada um dos historiadores da ciência, tá certo? E depois ainda tem a chamada epistemologia histórica, né? Esse termo é um pouco controverso, existem autores que reivindicam para si o termo epistemologia histórica, dizem que praticam a epistemologia histórica, outros preferem história epistemológica, outros preferem só a história das ciências. Eu não vou me deter aqui exatamente a terminologia, por isso que eu pus os dois juntos aqui. A questão que mais interessa é que a história, a epistemologia histórica ou a história das ciências, tem algo que é diferente da estrita sociologia do conhecimento, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Bom, eu elenquei um leque muito amplo de autores. Eu acho que não vai estar para falar de todos nesse eixo 2. Eu já estou prevendo que alguns vão ficar para aula de noite e talvez a gente ainda assim não consiga abordar todos, né? Mas, na medida do possível, eu vou tentar falar ainda que brevemente de cada um desses autores todos que eu mencionei aí e reiterando uma coisa que eu já disse na primeira aula, né? É só uma aula de apresentação dos temas, não vou me aprofundar aqui em nenhum desses autores, tá certo? Por isso são tantos, vocês podem até se assustar com o número e tal, mas vocês vão ver que existem relações entre eles e eu tentei construir uma, um eixo, né, como eu chamei aqui, um eixo desses historiadores das ciências. O primeiro autor que eu coloco, ele é o único que não é de modo algum um historiador da ciência, né? Mas eu só coloquei aí porque é a partir dele que alguns outros vão se desenvolver, né? Então, o primeiro é o Descartes, no século XVII. Então, esse autor, vocês já sabem, ou né, podem saber, que não é um historiador, não é um epistemólogo da epistemologia histórica, mas vocês vão logo entender por que eu coloquei em primeiro esse autor. Logo em seguida, Fontenelle. Esse é um autor menos conhecido, mas teve a sua influência lá no século XVII para o século XVIII, né? Ele foi muito influente ali no XVIII. Condorcet, um autor do XVIII também. A escola de Montpellier de medicina, aí são vários autores que pertencem a essa escola, a gente vai ver quem são, o que eles disseram bem brevemente, para vocês verem a linha que passa também pelo Xavier, ou Avier, como vocês preferirem. Bichat é um médico, né, um fisiologista francês, todos eles até aqui são franceses, até Augusto Comte, agora sim, um autor muito conhecido, né? E o Comte a gente vai ver porque que ele é importante na escola da história das ciências. Depois, Claude Bernard. Claude Bernard é um grande fisiologista, sucessor de um outro que eu acabei não pondo aí, mas no decorrer da aula a gente vai falar, que é o François Magendie, que aí esses dois estão vinculados a uma outra escola de medicina na França, que é a Escola de Paris. Então, tem a Escola de Montpellier e a Escola de Paris, são duas escolas que, inclusive, rivalizam em algum sentido. A gente vai ver qual é essa rivalidade e por que eles são diferentes, mas por que, apesar dessa diferença, eles pertencem à escola, né, à tradição. Eu prefiro chamar de estilo, né, de pensamento histórico, tá certo? Depois, um grande autor, importantíssimo também para a epistemologia histórica, que é o Gaston Bachelard. Aí já na virada para o século XX, o Claude Bernard e o Comte ainda no XIX, o Bachelard já é um autor do século XX. E da mesma geração do Bachelard, Jean Cavaillés, Alexandre Coiré e Pierre Duhem são autores que estão ali na virada do 19 para o 20, né? Na verdade, as teses deles, o Duhem um pouquinho antes, o Coiré começa a carreira nos anos 10, 20, o Cavaillés nos anos 30, o Bachelard nos anos 20, e depois o Canguilhem começa a carreira nos anos 20 também, todos contemporâneos. Aí já é uma geração, vamos dizer assim, né? Do Bachelard ao Canguilhem pode-se dizer que é uma geração, o Canguilhem um pouco mais novo, os outros um pouquinho, uma década ou duas
mais velhos, mas é uma geração da epistemologia histórica francesa. Depois, eu coloquei aí também o Gerard Lebrun, esse já é mais novo ainda, ele é de uma geração depois do Canguilhem. O Lebrun ele tem um texto que é muito importante, eu vou falar desse texto aqui, que se chama A Ideia da Epistemologia, e eu me baseio algumas coisas do que eu falo, né, nesse texto também, por isso que eu pus ele aí. Leon Brunschvig, esse eu devia ter posto antes, mas é porque do Brunschvig para frente, aí já é uma outra geração, é a mesma geração do Claude Bernard para o Bachelard, né? Eles são na virada do 19 para o 20. Brunschvig, Cassirer e Russell são autores contemporâneos. O Cassirer e o Russell são alemães e o Brunschvig é franco-russo. Ele dá aula na França, né? Embora tenha origem russa também, assim como o Poiré. E esses daí são autores que também problematizam a questão com a história, mas de um modo um pouco diferente. Então, esse eixo, tal como eu separei, né? Até o Lebrun, ele segue uma linha, né? Só que o Lebrun, nesse texto, a ideia da epistemologia, ele constrói um paralelo do que teria acontecido nessa linhagem que eu tracei em solo alemão. Então, por isso que aí eu fiz essa bifurcação para esses dois autores alemães, para a gente fazer uma comparação. E daí quem faz melhor, inclusive, essa comparação é o Hans-Georg Heinberger. Esse autor é contemporâneo, ele está vivo, é jovem, e ele tem um texto muito famoso, muito influente agora, bem recente, de 2010, não sei exatamente o ano, mas é mais ou menos isso, que se chama Historicizando a Epistemologia. E daí ele constrói um pouco a história dessa epistemologia histórica, né, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui também nessa aula de hoje. E outro contemporâneo dele, que também é da geração atual, é o Jean-François Braunstein, por isso que eu coloquei ele aí também, né? E o Aleister Crowley é um epistemólogo australiano, já falecido, mas há muito pouco tempo, já do século XX, portanto, e que tem uma concepção também de história das ciências muito interessante. E esses três últimos são todos bem recentes, até que, enfim, uma mulher, até então não tinha aparecido nenhuma mulher aí no curso, né? A Lorraine Daston, que hoje acho que não é mais, mas até o ano passado ela era a diretora do Instituto Max Planck, em Berlim, que pratica essa epistemologia histórica. Quem a antecedeu foi o Hans-Georg Heinberger. O Instituto Max Planck foi fundado na década de 90, existe até hoje, é recente, e teve esses dois diretores. O Ian Hacking, ou Hacking, é um estadunidense, que deu aula na França também, e a Isabelle Stanguès é uma belga, que está viva, esses três últimos estão vivos, e todos eles praticam algo parecido com uma epistemologia histórica. Então é mais ou menos esse o panorama. Ele é bem genérico, ele não tem uma unidade comum, são eixos, são linhas, cada autor tem as suas particularidades, são épocas muito diferentes que eu citei aí, mas eu vou tentar encontrar uma linha para a gente fazer a leitura de como se desenvolveu a epistemologia histórica, ou a historicização da epistemologia. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui, já pode ficar à vontade, e senão eu vou passar adiante. Então vamos lá, historicizando a epistemologia. Queria falar um pouco dessa tese do Heinberger, ela tem 6 capítulos, infelizmente não tem em português ainda, ele escreve em alemão, tem uma tradução para o inglês, se alguém se interessar, é bem fácil de conseguir o PDF. Essa tese, ele diz assim, no momento, no início do texto, a historicização da epistemologia representa um momento decisivo na transformação da filosofia e da ciência no século XX. Né? Bom, o texto é sobre o século XX. Eu vou dar um passo atrás aqui, voltar até o 17, né, para mostrar como se constituiu o chamado estilo francês em história das ciências. Por que o estilo francês é tão importante? Vocês perceberam que de todos os autores que eu citei, a maioria são franceses, né?
Não que não tenha havido história das ciências em língua alemã ou em língua inglesa, mas é verdade que o que caracteriza o estilo francês de história de epistemologia é a relação com a escola, né? Então, por isso que são tantos autores franceses, né, que abordaram essa história da ciência, por isso eu trouxe tantos autores franceses, e essa história da ciência ela só vai se transformar em algo mais abrangente, para além da língua francesa e da França, de fato, no século XX, né? E aí, por isso, esse alemão falando é tão importante eu ter trazido um autor alemão, porque é um alemão se dando conta de que o estilo francês, esse estilo mais histórico, de historicizar a epistemologia, teve uma importância na filosofia da ciência no século XX, para além da França. Então, hoje ele é praticado na França, não, desculpa, na Alemanha, ele é praticado em diversas regiões dos Estados Unidos, ele é praticado no Brasil. Eu dei o exemplo do australiano, né, o Alistair Crumb, e em outros lugares também existem textos sobre isso, hoje em quase todos os países em que tem história e filosofia da ciência no mundo, né? Falei do Thomas Kuhn, por exemplo, na aula passada, né? O Thomas Kuhn, ele teve influência do Alexandre Poiré, por exemplo, né? Então, veja, o Thomas Kuhn, que é um autor anglo-saxão, estadunidense, tem influência de um autor francês, né? A exceção talvez seja o Fleck, porque o Fleck não sofre influência do estilo francês, né? O Fleck ele tem uma outra tradição, que é a chamada escola polonesa de medicina. Não vou poder falar aqui, mas tem depois quem quiser tem textos sobre isso, né? Sobre o fato de que o Fleck não estava pensando aquelas questões sozinho, tinha um contexto e vários outros também médicos, né? E aí tem uma questão ali com a escola polonesa de medicina. É uma exceção talvez, mas o fato é que, tanto no Polônia do Fleck, quanto depois na Alemanha, quanto nos Estados Unidos, esse estilo ele marca um momento decisivo na filosofia da ciência de todo o século XX e também do XXI, que é o nosso, né? E definindo epistemologia, uma tarefa bem difícil essa, mas é importante, porque da onde que a gente está falando, né? O que é epistemologia? O termo epistemologia não é usado como sinônimo de teoria do conhecimento, né? Então não é a epistemologia igual se diz, por exemplo, que o Aristóteles tem uma epistemologia, o Platão tem uma epistemologia, ou seja, eles têm uma teoria do conhecimento, né? Que indica o que torna científico o conhecimento, como era característico da tradição anglo-saxã. Então, a tradição anglo-saxã, da filosofia analítica, por exemplo, costuma empregar o termo epistemologia para designar certa teoria do conhecimento, e mais especificamente, quando ela se desenvolve no sentido de constituir uma ciência. Então, esse é o sentido, assim, bem genérico do termo nos autores de língua inglesa. Mas o conceito é usado aqui, e aí o Heimberger, ele usa esse conceito, e eu também uso, e é o modo mais próximo da tradição francesa de usar esse conceito, seguindo, como ele mesmo diz, né, a prática francesa, para refletir sobre as condições históricas sob as quais e os meios com os quais as coisas são transformadas em objetos de conhecimento. Então, olha a inversão, né? Claro, essa dicotomia não é muito justa ou muito precisa, né? Dizer que epistemologia em língua inglesa é uma coisa e em língua francesa é outra, até porque, como eu falei, tem pessoas de língua inglesa que praticam epistemologia histórica, e também na França tem muitos e muitos autores que praticam essa epistemologia mais anglo-saxã ou analítica, né? Um bom exemplo é o Bouveresse, que é um outro filósofo que eu não vou citar aqui, né? Não vem ao caso, mas foi professor do Collège de France, tem vários livros sobre isso, já mais recente, né? E ele não é um filósofo da história, né? Um epistemólogo da história. Ele é mais próximo dessa outra tradição anglo-saxã, e ele é um dos responsáveis, inclusive, pela introdução e disseminação da epistemologia anglo-saxã ou analítica na França. Então, assim, não é uma divisão rígida, mas em linhas gerais, né, como a gente está falando aqui de estilos, é mais próprio ao estilo anglo-saxão entender a epistemologia assim, e ao estilo francês entendê-la desse outro modo, mais próximo da história.
E o Heimberger, nesse livro, um alemão, né, dizendo que o conceito dele de epistemologia é também mais próximo desse francês. E a gente vai ver agora como é que ele se constituiu, segundo alguns dos seus principais autores. Mas antes de voltar a esses autores, vou trazer mais um contemporâneo falando sobre essa tradição. E aí tem um dos textos que eu mandei para vocês, que é um texto meu, esse está em inglês, ele se chama Origens do Estilo Francês em História das Ciências, né? Considerações sobre a origem. Um dos autores nos quais eu me baseio, além do Heimberger, é o Jean-François Bronstein. Esse autor é francês, dá aula lá na Sorbonne, Paris 1, e ele define a epistemologia histórica assim. Ela começa por uma reflexão sobre as ciências, essa reflexão é histórica, essa história é crítica, e essa crítica é também uma história da racionalidade. Vamos ver um pouco melhor essa definição, porque ela, para mim, é muito importante e sucinta, né? E diz muita coisa. Então, são 4 etapas. A primeira etapa, definindo a epistemologia histórica, portanto, é que ela começa por uma reflexão sobre as ciências. O que é a reflexão? Né? O Canguilhem dizia, a filosofia é uma reflexão sobre matérias estranhas à filosofia. Reflexão, então, é isso, né? Você observar o que é estranho e, a partir do que lhe é estranho, você praticar um exame, né? Tentar encontrar as condições daquilo. Então, é um exame sobre a ciência, que é feito não pelo cientista, mas por alguém que não é exatamente o cientista. Por isso, uma distinção já entre a prática intrínseca e estrita de uma determinada ciência e a epistemologia. A epistemologia é uma outra coisa que reflete sobre a ciência. A segunda etapa da definição é que essa reflexão é histórica. Então, não se trata só de tentar identificar as condições de possibilidade a priori, ou transcendentais, ou universais. Se trata de investigar as condições históricas de constituição de uma ciência. Então, segunda etapa, né? Terceira etapa. Essa história que eu vou praticar sobre a ciência, ela é crítica. E aí, crítica é um termo bastante carregado na filosofia contemporânea, né? Tem muitos textos discutindo crítica, mas, basicamente, crítica significa esse autoexame que busca levar ao seu fundamento, às suas condições últimas, né? Por isso ela é crítica. Tem a ver com Kant, né? Tem a ver com a tradição pós-kantiana, passando pelo Nietzsche, passando talvez pelos frankfurtianos, teoria crítica, se vocês quiserem também. O Michel Foucault tem um texto, O que é a Crítica, que é extremamente importante para entender também esse conceito de crítica. Crítica é um conceito muito estudado, né, na filosofia contemporânea, para não falar de antes, né, mas só no contemporâneo. Aqui tem todos esses sentidos. Então, essa história é crítica. E essa história é também uma história da racionalidade, ou seja, eu parto de uma história, de uma reflexão sobre uma ciência regional e específica, seja, por exemplo, as ciências da vida, a fisiologia, ou mais restritamente, eu posso escolher a endocrinologia. A gente vai ver um exemplo disso, o Claude Bernard, a descoberta da função glicogênica do fígado, né? Quer dizer, ele faz um estudo de caso sobre o fígado e descobre que o fígado produz glicose. É uma coisa extremamente circunscrita da ciência, né? Mas depois, o que é a epistemologia histórica disso? É refletir sobre a ciência da endocrinologia, primeiro, ver a relação que ela tem com a fisiologia de maneira mais ampla, como que a secreção daquele fígado, né, tem a ver com uma regulação interna do organismo, que é a própria definição do organismo como meio interior e como regulação interna, né? Depois isso é histórico também. Eu não vou ficar só no exame daquilo. Eu vou tentar mostrar a história daquela descoberta e como que isso se insere na constituição da endocrinologia e da fisiologia como ciência. E o que isso diz respeito à vida, todas as ciências da vida, a própria biologia também. Então, isso é mais abrangente, né?
A questão, essa história também é crítica, ou seja, ela não vai ficar só refazendo as etapas, ela também vai julgar essas etapas segundo um conhecimento atual daquela determinada ciência, né? E por fim, ela é uma história da racionalidade, ela é mais ampla do que as ciências, mesmo na sua generalidade. Essas são as principais características de uma epistemologia histórica. Essa é a definição do Braunstein, que eu acho muito boa, e a gente pode aplicar ela. Claro, existem diferenças, tem outros autores também que definem, mas como eu falei, né, a gente está fazendo um mapeamento, é uma definição que é bastante funcional para a gente entender vários desses autores que a gente vai discutir aqui hoje, tá? E na aula, na terceira aula também. Bom, vamos ao Descartes, então. Vamos ver essa epistemologia histórica sendo praticada, né? Vamos ver como é que se constituiu essa epistemologia histórica francesa, essa prática francesa de, de epistemologia, de história das ciências e tal, né? Quais são os autores, o que eles fizeram. E o Descartes é um autor importante porque ele não é ainda um epistemólogo histórico, né? Não é ainda. Vão haver outros que vão historicizar as descobertas ou a construção da filosofia cartesiana, e daí a gente vai ver toda essa linhagem até chegar nos contemporâneos. Descartes, um autor do 17, nasce em 1596, morre em 1650, e postula a famosíssima distinção entre a coisa pensante e a coisa extensa, né? A res cogitans e a res extensa. Para quem não sabe, né, não sei se todos são da filosofia, se já estudaram o Descartes, alguma coisa, né, o dualismo cartesiano, quem não sabe, depois vocês podem perguntar e a gente pode especificar melhor. Mas a questão é que o Descartes fez essa distinção, está em vários textos dele, né, nas meditações, por exemplo, é o texto em que ele faz a prova faz a demonstração dessa distinção entre duas substâncias, entre duas coisas que subsistem em si, a coisa pensante, que é o pensamento, né, o sujeito que pensa, e o objeto de conhecimento, que estão totalmente separados, tá certo? Bom, para compreender a coisa extensa, né, não, para o Descartes não tem valor nenhum a história. A natureza, para ele, eu não preciso compreender a história da natureza até onde ela chegou a ser essa coisa extensa, né? Ela é dada de uma vez para sempre. Assim também o sujeito. Então, não vou falar do Lyotard, infelizmente. Ele não, infelizmente, não figura entre os autores que eu escolhi, nem o Lyotard, nem o Deleuze, nem o Derrida. São autores extremamente importantes, né? Mas, infelizmente, eles não vão entrar aqui nesse curso que é mais voltado à prática da história das ciências mesmo, né? Então, infelizmente, esses autores eles não vão entrar. Bom, do Descartes ao Fontenelle. Quem é o Fontenelle? É um autor não tão conhecido, mas ele é importante porque lá no século XVII para o XVIII, veja quanto tempo ele viveu. Ele viveu 100 anos, né? Exatamente 100 anos. Ele nasceu em 1657 e na efeméride do seu centenário ele veio a falecer, né? Poucos tiveram esse privilégio, né, de terem vivido um século. E ele pratica aqui uma primeira historicização. Eu estou me baseando aqui no Canguilhem. O Canguilhem tem um artigo sobre Fontenelle, outro sobre Comte, outro sobre Descartes, não, ele tem também, ele escreveu sobre Descartes, mas não é exatamente nisso que eu estou me baseando para falar do Descartes, porque eu acabei falando bem brevemente, né, não vou fazer um estudo aqui do Descartes e tal, é só porque o Fontenelle, o que ele vai fazer? Ele vai tomar essa distinção cartesiana e ele sim vai inserir nela um grau, um nível de historicidade. E desse nível de historicidade vão derivar algumas consequências para o pensamento epistemológico francês. Então vamos ler aqui brevemente, né, o Canguilhem dizendo: Fontenelle teve o grande mérito de perceber uma significação completamente diferente da revolução cartesiana. Então vejam, né, o Descartes para o Canguilhem foi uma revolução. E de fato o Descartes se reconhecia como um revolucionário, né? Ele dizia que ele estava derrubando totalmente
o pensamento anterior a ele, o pensamento comumente chamado escolástico, né? A escolástica, ela é o pensamento cristão do final da Idade Média, né? Das escolas que começam na segunda metade da Idade Média, séculos XI, XII para frente, que ela se consolida, no XIV vive o seu auge, no XV, e agora do 16 para o 17 ela ainda existe, ela ainda é muito forte, mas já começa a dar sinais, né, de superação, apresentar sinais de que ela não dá mais conta dos problemas do seu tempo. E o Descartes é um desses autores revolucionários que às vezes aparecem, e no caso dele, ele tem como um dos objetivos suplantar o conhecimento da escolástica por esse novo conhecimento. E por isso uma revolução, né? Lá no discurso do método, por exemplo, ele diz que para começar a pensar filosoficamente deve-se destruir tudo que é prévio, né? Tudo que é anterior ao pensamento, inclusive o conhecimento dos antigos, né? Deve-se começar de uma base zero. E aí, nas meditações, é o procedimento que ele vai tentar construir para chegar nesse grau zero, né, do conhecimento, que é o cogito, o eu penso, a res cogitans, o eu que pensa, a coisa que pensa. Né? Ele vai tentar deduzir isso, esse princípio primeiro, do qual todas as demais coisas possam ser deduzidas. Então é uma revolução de fato. Agora, o que o Fontenelle vai fazer é mostrar que esse princípio primeiro que o Descartes postula tem uma gênese histórica. Né? Ele não postulou isso abstratamente, de maneira meramente abstrata, só como uma especulação filosófica. Existem questões históricas, né, que merecem ser analisadas, mas que não é só uma história externa, uma história dos acontecimentos, que aí a gente cairia no âmbito da sociologia do conhecimento. Aqui é um ponto muito importante, né, que distingue a aula passada dessa daqui. Porque se eu disser que a história está totalmente vinculada ao social, né, então aí eu estou fazendo uma história externa ao conhecimento. Né? E isso gera um debate muito intenso, até hoje também. Todos esses debates aqui têm seus correlatos atuais. Um debate muito intenso entre o chamado internalismo e o externalismo. O externalismo é essa história absolutamente externa, que confere tudo ao social. E aí não resta nenhuma irredutibilidade, nenhum grau de autonomia ao conhecimento científico. Né? Isso valeria também para outras formas de produção cultural, como a arte, e aí tem os adeptos da autonomia da arte, aqueles que dizem que a arte pode ser totalmente redutível ao social, a música, a tudo quanto é produto social, né, de uma cultura. Mas aqui a gente está falando da ciência especificamente. Então vejam, o Descartes ele quer construir um terreno estritamente autônomo ao conhecimento e dizer que ele é tão autônomo que ele começa de per si, ele começa por si mesmo, de um princípio primeiro, que é colocado pelo sujeito. Só que o Fontenelle começa, ele é o primeiro, né, a historicizar essa conquista cartesiana. Ele não nega que haja, de fato, esse princípio, essas bases lógicas e rigorosas para o conhecimento. Só que, para o Fontenelle, isso tem uma história que é interna a esse conhecimento ele mesmo. Então, isso é, basicamente, a tal da epistemologia histórica, né? Em linhas gerais, né? Percebam já uma diferença, mas não é exatamente uma história somente interna. Ela tem relação com o externo também. Mas cuidar para não abolir completamente a irredutibilidade desse conhecimento científico. Aqui a gente já começa a perceber relações com algumas coisas que a gente falou na aula passada. Né? Se vocês se lembrarem do debate Kuhn e Popper, por exemplo, Popper estava defendendo que existe uma história, existe uma lógica de desenvolvimento do conhecimento científico, até revoluções científicas, ele admite o termo, mas que não são da ordem da incomensurabilidade e da eleição por determinada comunidade científica. Né? Ele não vai admitir isso, ele vai dizer que os elos são sempre racionais, né, o Popper. Então aqui o Fontenelle, não vou dizer que ele é o Popper,
né? Mas ele está tentando defender algo que não é totalmente a submissão ao social, mas também não é totalmente esse princípio, primeiro e de uma vez por todas, fundante do conhecimento científico. Então, tudo isso para falar, né, do Fontenelle e desse começo de historicização da epistemologia. Fontenelle, então, viu que a filosofia cartesiana, quando ela matava a tradição, isso é, a continuidade não refletida do passado e do presente, fundava ao mesmo tempo, em razão, a possibilidade da história, isso é, a conscientização de um sentido do devir humano. Então, isso aqui é interessante, né? Então, vejam, o Descartes mata a tradição. Ele, como eu falei, né, em alguns textos, diz que aquilo não serve para nada, a não ser para saber de onde não devemos começar. Não devemos começar pela tradição, devemos começar por um princípio sólido do conhecimento que ele deve garantir por si próprio. Agora, por mais que isso, à primeira vista, possa abolir a história, o Fontenelle está dizendo que, na verdade, isso é o começo da história, que a partir de então é que a gente pode conceber a distinção entre um passado e um presente. E esse presente, ele é um progresso com relação ao passado. E daí, no século XVIII, vocês vão ver como essa ideia de progresso vai ser tão influente e tão importante, né? Depois, no XIX, ela vai ganhar um outro contorno, no XX, outro ainda. A gente vai tentar discutir um pouco essa ideia de progresso, né, até o ponto em que ela já não vai fazer mais tanto sentido. Mas aqui a gente está no 17 para o 18 ainda. É onde essa ideia de progresso ganha força, né? Nesses autores aqui, o Fontenelle é um deles. E outra coisa importante do Fontenelle é que também ele faz uma crítica à matematização do conhecimento. Então, vejam, o Descartes é um autor da matemática. É um autor que vai dizer que a matemática rege o conhecimento científico seguro. As coisas da matéria, a natureza, pode ser matematizada absolutamente. A linguagem da matemática, uma herança do Galileu, isso também, e que prossegue, né, em outros autores. A matemática, o Galileu que dizia, né, o mundo está escrito em caracteres matemáticos. O fundo do mundo, ou o próprio real do mundo, é a matemática. Então, conhecendo a matemática, eu conheço a realidade, conheço a natureza. É assim para o Descartes. O Fontenelle já é um crítico dessa matematização do conhecimento também. Então, essas são duas grandes importâncias desse autor, que é um pouco esquecido, né, hoje. Vamos continuar. O Guilherme diz que ele, nesse gesto, ele tem uma grande ousadia, né, e uma ousadia por ter... vou ler a frase aqui: ousadia estar em fazer as conquistas do conhecimento científico derivarem de uma experiência histórica. Quer dizer, nesse ponto ele não é igual ao Descartes. Ele está dizendo que o conhecimento que o Descartes constrói, ele deriva de uma experiência histórica, né? Essa experiência histórica que no século XVII para o XVIII, os autores europeus vão dizer que é o progresso da razão, em direção à conquista da racionalidade, ao iluminismo, né? Às luzes. Então, isso começa já no Fontenelle, e não só nele, em outros autores, do 17 para o 18 já aparece, né? O Fontenelle é um deles. E então, essa ousadia de dizer que isso tem uma derivação histórica, isso arriscaria torná-las imprevisíveis em seu progresso, porque se é histórica, não pode ser previsível, que não estaria mais fundado nas bases seguras sobre as quais Descartes o havia estabelecido. É ousado e é arriscado ao mesmo tempo, né? Se é histórico, fica a distrito, né, a modificações da história, a guerras, a conflitos políticos. Pode ser que essa conquista da razão não perpetue, né? Então tem um risco também quando você confere determinadas coisas à história, mas também um otimismo, né, que vem junto disso, porque esses autores do 18 eles acreditavam que a Europa e o espírito europeu tinha alcançado um determinado grau de razão irreversível, que de agora para frente era só continuar na conquista dessa razão e alargando cada vez mais essa racionalidade para compreender cada vez melhor os fenômenos da natureza e do próprio homem. Esse é o otimismo histórico de época de todos os autores do iluminismo, né? Talvez o Rousseau seja uma única exceção, mas mesmo Rousseau, quando critica o progresso, critica a civilização,
está se utilizando da racionalidade para fazer essa crítica. Então há também nele uma confiança de que é essa racionalidade que vai fazer a crítica da própria herança da racionalidade, né? E de lá começa também um certo conceito de crítica, e aí tem alguns autores que vão dar prosseguimento ao Rousseau, talvez seja uma exceção dentre os autores do iluminismo, né? Mas tal ousadia viria atrelada a um otimismo histórico que é característico da Aufklärung. Aufklärung é o termo iluminismo em alemão, que significa esclarecer, né? Aclarar, esclarecer, iluminar. Então, e é um termo de uso corrente também, né? O esclarecimento, tanto como uma recusa a submeter a razão a uma autoridade. Isso é muito importante, está no Kant também, né? A recusa de submeter a razão a uma autoridade que não seja a do sujeito que busca guiar-se segundo suas próprias razões. Está no Descartes também, né? Como ele diz, mesmo que ele garanta que haja Deus, e portanto ele não cria tantas complicações com o clero, com a igreja da época, né? Eu deduzi que haja o Deus por minhas próprias razões, por minha autonomia enquanto sujeito, né? Não foi que alguém me disse, não é uma crença ou uma fé irrestrita na existência de Deus. É uma dedução ontológica de Deus feita segundo as razões do sujeito. Isso vai estar no Kant também. Então, isso é o cenário de época aqui do iluminismo. Esse otimismo é o que teria permitido admitir um progresso histórico das condições de afirmação do verdadeiro. Vejam, é porque eu não estou conseguindo conversar, né? Eu só falo, não sei se vocês estão acompanhando, como é que é essa questão e se vocês estão concordando com o fato de que a epistemologia aqui começa a ganhar esse contorno histórico, mas é uma história que não é somente história externa, é a própria razão que constrói por si essa historicidade, que garante um progresso histórico no sentido do mais verdadeiro, do mais correto, do mais alargado, do mais ampliado. Bom, esse então foi o Fontenelle, é assim que ele lê o Descartes, né? Já tem uma diferença com relação ao Descartes, e depois a gente vai ver em outros autores como que isso se desenvolve. Mas antes eu queria falar de um outro autor, que é o Condorcet, também contemporâneo do Fontenelle, né? Vocês olhando as datas, vocês vão ver que, na verdade, o Fontenelle é 1600 e aqui já é 1700. Mas o Fontenelle viveu tanto, não, 1757, que quando o Condorcet nasce, o Fontenelle ainda é vivo, né? E aqui a gente já está no século XVIII. Condorcet foi um grande autor do século XVIII francês, ele tem uma obra enorme que influenciou muita gente, da Revolução e da pós-Revolução Francesa, né? No 18 e no 19 também ele continua sendo um autor muito influente, sobretudo na política, na filosofia política. Ele talvez seja o grande autor do iluminismo francês e do progresso das luzes, né? O Condorcet, essa ideia que depois vai dar no Augusto Comte, da lei dos três estágios, né? Não tem ainda os três estágios no Condorcet, mas tem a progressão de estágios. E essa progressão no sentido do menos evoluído para o mais evoluído, isso é uma ideia do Condorcet. Progresso social, a sociedade evolui, né? E quanto à noção de progresso social, apenas com os iluministas, como Condorcet, que ela passou a adquirir uma conceituação filosófica. E o Comte irá além de Condorcet, pois unirá dois aspectos principais referentes à teoria da ordem do progresso, introduzindo uma dimensão valorativa ao progresso, que antes era concebido em termos apenas de fato. Então, o Comte, ele vai dizer que não é só um mero fato que haja esse progresso, mas o mais, vou reformular, mas o que sucede é valorativamente melhor, qualitativamente melhor ao que veio antes, porque ele pode fazer a avaliação do que veio antes a partir do seu estágio. Então ele consegue perceber, segundo Comte, né, estava no Condorcet de certo modo também, por que ele é mais evoluído, né, a ideia do progresso. Na verdade tem uma diferença entre progresso e evolução. A evolução já é um termo mais próprio da biologia do que da sociologia, né? O progresso está mais para o progresso social e evolução talvez estivesse melhor
para uma questão das espécies, aí o Darwin, né, a evolução. Mas enfim, o Juliano está colocando uma questão muito interessante aqui, mostrando como a questão com Hegel aparece. Eu acho que você tem toda a razão, os hegelianos odeiam essa relação com o Comte, mas o Foucault, nas Palavras e as Coisas, ele escreve, né, que o positivismo a dialética hegeliana compartilham de um solo comum e são só meras opiniões que divergem de maneira superficial, mas que compartilham do mesmo fundo de pensamento. Quer dizer, tanto eu também o Marx, né, na leitura Foucaultiana, todos eles estão compartilhando da mesma coisa, né? E essa leitura toda que eu estou fazendo aqui é uma leitura, né, que tem a ver com Foucault também, tem a ver com o Canguilhem, tem a ver com essa tradição da qual eu também parto, né? E claro que podem haver outras formas de fazer essa leitura do que foi o iluminismo, né? Mas essa é a que eu tento fazer, tentando encontrar no século XVIII, do 17 para o 18, essa historicização da racionalidade, né? E essa racionalização da história, que acontece também nos autores alemães de uma forma muito mais fundante, mais fundamental, do que para os autores franceses, né? Porque o alemão tem outra forma de lidar com o conceito de razão e tudo, né? Mas lembrar que o Kant é um leitor do Condorcet, né? E o Canguilhem tem muitos textos sobre isso, mostrando como que naqueles últimos livros e textos do Kant, por exemplo, o Conflito das Faculdades, o último texto que o Kant publica em vida, né? Se eu não me engano, 1795, o Condorcet tem uma importância fundamental ali. E o Foucault lê esse texto, ele comenta esse texto também, falando sobre como é que o Kant lê a Revolução Francesa, né? E como é que ele tem uma espécie de esperança. Tem um outro termo que agora não lembro qual é, talvez eu lembre depois. Ele vê com muitos bons olhos um certo entusiasmo, é esse o termo, com a Revolução francesa, um entusiasmo desse otimismo histórico, que está em Fontenelle e está em Condorcet também, né? E essa questão da Aufklärung é uma herança iluminista dos franceses também, né? Claro que existe um iluminismo britânico, existe um iluminismo escocês, um iluminismo alemão também, né? Mas esses autores franceses são fundamentais para pensar o iluminismo, e a Revolução Francesa é fundamental para a filosofia alemã, do Kant, do Hegel, do Fichte, do Marx, todos eles foram profundamente influenciados por isso. E, claro, fiquem à vontade para continuar comentando, eu gosto assim, fica mais interativo. Um passo a mais, vamos ver agora outros autores, eu estou dando alguns saltos também, né? E esse é um salto um pouco abrupto que eu vou fazer, vocês talvez consigam perceber por que eu fiz esse salto, para depois tentar costurar lá na frente. Por que é um salto? Porque eu saí do Descartes, do Fontenelle, do Condorcet, agora eu vou entrar em autores da medicina, né? E só que esses autores são contemporâneos desses primeiros que eu falei, mas são fisiologistas, são médicos. E daí tem uma escola muito importante, e onde é que vai estar o fio? Vai estar no Augusto Comte. O Augusto Comte, ele é famoso por ter tentado sintetizar duas tradições do pensamento francês. Uma delas é a tradição do Condorcet, que é o progresso, né? E a outra é o pensamento dos fisiologistas, que é a ordem, a ideia da norma fisiológica do organismo, né? E aí o Comte tem essa tentativa mal sucedida, diga-se de passagem, né, de sintetizar a ordem ao progresso. Ela é mal sucedida, mas ela é absolutamente grandiosa e genial, e o Comte é um dos grandes autores do século XIX, e se ela é mal sucedida, então o século XIX inteiro é mal sucedido, né? Quer dizer, é um pensamento de época. O século XIX pensa assim, o Comte é a expressão desse pensamento do século XIX. É o século XIX que tentou fazer essa síntese entre uma certa tradição do pensamento fisiologista, médico, e uma certa tradição do pensamento do progresso social, né? E colocando nesse progresso social todas as revoluções que aconteciam, né? E tentando construir disso uma teoria racional coerente.
O Hegel faz isso também, o Marx faz isso também, e o Comte também, né? Vamos chamar de positivista, de Foucaultiano e tudo mais, mas tudo bem, essa é a minha forma de ler e outros que apresentem, né, as suas outras também, e depois a gente conversa. Também não estou dizendo que essa é a melhor, a certa, a verdadeira, nada disso, tá certo? Então vamos lá, estou tentando só mostrar que ela tem uma coerência, né? E aí vamos chegar então nos pensadores da ordem, já que a gente viu os do progresso, agora os da ordem. A escola de Montpellier, não sei se vocês já ouviram falar disso, escola de Montpellier, a ideia de que a vida é uma luta incessante contra a morte, é herdada da escola de medicina de Montpellier e de Bichat. Bichat é Xavier Bichat, Xavier, né? Bichat, esse médico, olha quantos anos ele viveu, né? Ele viveu 30 anos, 31 anos. Existem grandes personalidades que vivem muito pouco, né? Essa é uma delas. Viveu pouquíssimo e revolucionou a medicina, né? Autor da máxima segundo a qual a vida é o conjunto de funções que lutam contra a morte. Isso é uma definição esplêndida, belíssima, né? Definir a vida como o resultado de uma resistência à morte. Quer dizer, a vida não tem uma substância própria, ela também não é só uma mera organização do inorgânico, ela é uma resistência, que é uma luta, ela é um combate, né? Ela é uma dinâmica contra a morte. Essa é a definição do Bichat, e para escrever isso, ele dissecou 200, 300 cadáveres em vida. Por isso, talvez ele tenha morrido tão jovem. Na época dele, os cuidados com higiene eram muito precários. Ele dias e dias, às vezes as noites também, na dissecação dos cadáveres para tentar compreender como que os processos fisiológicos continuavam no corpo morto, os mesmos, né, que havia no corpo vivo, continuavam no corpo morto, os mesmos processos. E aí ele consegue chegar nessa concepção belíssima de que a vida nada mais é do que a emergência, num fundo de morte, de uma resistência a esses processos que vão derivar na morte. Então, é observando a morte, observando o cadáver, que ele concebe a própria vida. E os médicos da escola de Montpellier, com as diferenças concernentes a cada autor, defendiam, de um modo geral, uma concepção vitalícia do organismo como alternativa entre o animismo e o mecanicismo. Eu não vou poder entrar exatamente nisso, tem textos para explicar, tem um artigo muito bom do Canguilhem, explicando animismo, vitalismo, mecanicismo, organização, que chama Vida, é um artigo que ele escreveu com uma enciclopédia, o Verbete Vida, que está traduzido, a tradução é minha mesmo, tem o francês também, se vocês quiserem, o dicionário está disponível na internet, quem quiser ler direto no francês. Esse eu não mandei para vocês, mas eu posso mandar. E lá ele faz a história do conceito de vida e explica bem o que é esse animismo. Mas, basicamente, né, o animismo é a concepção de que existe uma alma, né, algo externo ao organismo e ao corpo que anima o corpo, uma espécie de essência metafísica que dá vida aos corpos inanimados. Né? Então, esse é o animismo. E o mecanicismo é a corrente, seria a corrente oposta, que diria que o corpo é só máquina, o corpo é só relações mecânicas, é só a própria natureza, não há nada além do inorgânico, da matéria. Todo o corpo é só uma forma de organização. Na verdade, a organização não é um bom termo, né? É uma mecânica não é um bom termo porque ela vai surgir depois e vai ter outra conotação, da onde vai derivar o termo organismo, né? O organismo ainda não existe como conceito biológico no século XVIII, né? Só no XIX que começa a surgir esse termo, que já é uma terceira teoria para além do animismo e do mecanicismo. A escola de Montpellier está mais próxima desse animismo, mas ela tenta construir uma alternativa a esse animismo. Porque o mecanicismo ele colocou em questão que o animismo supunha uma transcendência metafísica. Então, era necessário pensar disso, era necessário uma outra forma que não fosse nem a redução mecânica em essa postulação de uma essência transcendente. E daí com esse termo vitalista.
Os principais autores é o Bourdieu, o Barthes e o Blainville. Eu também vou poder falar muito sobre eles, mas só para vocês saberem que existiu essa escola de medicina e que ela tem uma relação com o Bichat, só que o Bichat ele vai tentar mostrar que a questão da resistência à morte é que seria essa diferença com relação ao inorgânico, né? Então aqui tem uma linhagem que vai dos autores de Montpellier até o Bichat e depois ao Comte. Então eu fiz aquela primeira linha, passando por Fontenelle e Condorcet, os autores do Progresso. Agora essa outra linha, contemporâneos, mas não tem muito em comum, não falam da mesma coisa, tem em comum só, né? Foucault talvez pudesse dizer, mas eles falam de assuntos distintos, né? E daí o Comte é o autor que vai tentar sintetizar essas duas linhagens, tentar sintetizar a linhagem do progresso, a linhagem da ordem fisiológica. Que essa resistência à morte, ela cria uma norma, né? Cria o Canguilhem vai dizer uma normatividade. O que é a normatividade? É a construção de uma ordem, né? A ordem do organismo, a organização do organismo, embora o conceito não tivesse ali formulado, vai ser formulado depois, em atenção a esses autores de fisiologia francesa, né? O Claude Bernard depois, o Comte ao Claude Bernard, são alguns autores que vão tentar construir essa ideia de ordem normativa do organismo. O organismo é uma norma, o organismo é uma ordem que se impõe ao meio, né? Se impõe ao meio, é uma imposição ao meio de uma normatividade intrínseca. É uma ordem, portanto. E o que o Comte vai tentar fazer? Vai tentar unificar uma teoria que diz que a sociedade deve evoluir, que a razão, quando ela conquista uma descoberta, ela evolui e pode reorganizar o passado, no sentido dessa descoberta, teoria do progresso, com a teoria da ordem, com a teoria de que é necessário restituir a sociedade, o tecido social, a uma ordem para que isso possa diminuir os conflitos, diminuir as guerras. E aqui tem toda uma questão com o que foi a Revolução Francesa, com o que foi a Restauração, com o que foram depois as lutas sociais na França no decorrer do século XIX. O Comte está pensando todas essas questões das guerras e tudo mais, né? Então esse que é o empreendimento kantiano, né? O Fontenelle, vê-se que Fontenelle anuncia sobre algumas relações a teoria de Augusto Comte, isso é o Canguilhem dizendo, né? Que sobre a correspondência da lei dos três estados do espírito no indivíduo e na espécie humana, como também sobre o caráter definitivo da idade científica ou positiva, né? Isso que é interessante e isso que é também talvez uma questão a ser criticada no positivismo, né, que o século XX vai criticar no positivismo, ter dito que a idade científica é superior e é a idade definitiva do espírito humano. E do Comte, o Comte substituirá o dualismo cartesiano. Então, olha que interessante, como é que do Fontenelle a gente chega ao Comte, passando pela escola de Montpellier e pelo Bichat, que o Comte leu e leu muito bem o Bichat. Aquele dualismo cartesiano entre a coisa pensante e a coisa extensa, que o Fontenelle já tinha mostrado serem históricos ambos, né? O Comte vai substituir agora por um outro dualismo, cujos conceitos possuem genealogias distintas, os do meio material e o do organismo vital. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, o que o Comte faz daquele dualismo cartesiano? Ele vai dizer que a coisa extensa, que era para o Descartes a coisa extensa, agora é o meio, no sentido da biologia que está nascendo ali, né? A biologia ela é a ciência do organismo em relação com o seu meio. Então, o meio, né, vai exercer no Comte o lugar que a coisa extensa exercia no Descartes. E o organismo vital vai exercer em Comte o papel que exercia em Descartes a coisa pensante. No Descartes eram substâncias. Agora, no Comte, serão o organismo e o meio numa relação entre si, e numa relação tal que o organismo deve lutar para resistir às imposições, às adversidades,
do meio, e também para construir com o meio a sua forma de sobrevivência. Eu preciso respirar, eu preciso me alimentar, eu preciso extrair do meio, né, do meio, na biologia, né, a biologia compreende assim essa relação, o meio, preciso extrair do meio os elementos necessários à minha sobrevivência. Em uma citação, o dualismo da matéria e da vida é o equivalente positivista do dualismo metafísico da extensão e do pensamento. Então vejam, né, o Canguilhem que diz, não sou eu que estou dizendo, né? Eu estou só comentando aqui, né, nessa passagem o que o Canguilhem disse. E a ambiciosa tentativa teórica de Comte consistirá em unir, num princípio de equilíbrio, esses dois conceitos, nos quais se reconhece uma imensa luta, diz o próprio Comte, entre a natureza viva e o conjunto do mundo inorgânico. Eu acho isso muito interessante, né? Essa historicização e essa biologização do Descartes, né? Praticada pelo Comte aqui. Vamos ver agora um pouco mais além, né? Esse slide eu não sei se ele é tão importante aqui, mas é só para vocês lembrarem, né, que o Comte ele é autor não só de uma obra, e existem diferenças entre essas obras do Comte. Ele é autor de pelo menos 3 grandes obras, e com algumas diferenças marcantes entre elas. A primeira grande obra do Comte é o Curso de Filosofia Positiva, de 1830. A segunda grande obra é o Sistema de Política Positiva, né, de 1852. E depois tem uma terceira, que é o Catecismo Positivista, aí é onde ele funda a religião da humanidade, né, tem a igreja, no Brasil tem até algumas dessas igrejas e tudo mais. Mas, enfim, antes de chegar nessa questão, eu não vou entrar nisso, né, quem positivo e quem se interessa, depois tem os textos, posso passar textos sobre isso, mas só a questão que eu quero frisar aqui é que do curso em que o Comte está falando da lei dos 3 estágios e chega até a sociologia, no fundo, onde ele chega depois é numa política, né? Então ele chega numa teoria social, isso que é o importante do Comte, e é nessa teoria social que o Canguilhem vai dizer que tem problemas ali, porque não dá para derivar da biologia uma teoria política. E isso o Canguilhem vai dizer até o fim, né? E ele vai chamar de maus discípulos do Comte os autores que tentaram prosseguir nesse caminho. E o Durkheim é o principal dele. Isso é muito interessante, porque geralmente a gente lê assim, né? O Comte funda a sociologia e o Durkheim, o Comte põe as bases e o Durkheim é o primeiro grande sociólogo francês, o primeiro grande sociólogo da física social, da ciência da sociedade. É verdade. Mas para o Canguilhem, isso é uma deriva do pensamento do Comte ruim, né? E não a única possível. E ele quer tentar uma outra deriva do pensamento do Comte, que ele julga ser mais interessante. E a gente vai ver qual é, que é a tentativa de continuar pensando em termos de medicina, em termos de medicina social, e não exatamente de física social, não exatamente de ordem social, né? Mas sim nos termos de terapia social e da ciência como terapia social, no sentido de construção de uma cura, né? E a gente vai ver também o que talvez possa ser essa cura, isso, e não necessariamente no sentido de uma física, de um sistema da sociedade, né? E é no sistema de política positiva que o Comte finalmente formula isso, delegando tudo da biologia, mas a biologia que o Comte pratica ainda é uma biologia fixista, né? Não transformista, uma biologia pré-formada, não uma. Então, o conceito de vida dele ainda é conservador, mais ou menos isso que o Canguilhem está querendo dizer. E aqui tem a questão, né? Se o Comte é matemático por formação, ele é biólogo por segunda cultura e por decisão, e se não por destinação. Mas a biologia a qual se refere, Comte, é pré-formista e não transformista. Lembram que o Fontenelle já tentava historicizar a matemática, né, e destituir um pouco aquela rigidez da matemática do Descartes, né? O Comte faz algo parecido, mas ainda assim a biologia dele é uma biologia conservadora.
E o sistema de política positiva realiza o que previa o fim do curso de filosofia positiva: a subordinação de toda especulação, de toda abordagem teórica e prática sob o ponto de vista humano. Aí está o segundo momento do desenvolvimento da doutrina. O primeiro momento foi uma síntese objetiva, ou um sistema enciclopédico de todas as doutrinas, embasando ao mesmo tempo o mundo e o homem. A síntese subjetiva esclarece todos esses conhecimentos à luz da humanidade e da moral. Pelo que, como vimos, o conhecimento das coisas nunca é um fim, já que o fim último que justifica todos os outros, é o valor da humanidade e a salvação do homem. A filosofia deve ser uma moral. Aqui é onde termina a obra do Comte, depois ainda tem o catecismo, né? Mas essa aqui é onde termina o sistema de política positiva. E aí eu já antecipei, né? O Durkheim seria esse mau discípulo, porque a crítica da sociologia de Durkheim por Canguilhem, e aqui eu estou citando um comentador, o Guillaume Leblanc, ele diz que a crítica que o Canguilhem faz ao Durkheim recai assim sobre o critério do normal e do patológico na ciência sociológica dos fatos sociais. E o Canguilhem ele vai escrever sobre relação entre normal e patológico nos organismos. Ele nunca vai derivar disso uma teoria moral ou social. Ele diz que o Durkheim sim faz isso, e que o Comte já fazia também, e no fundo ele tem uma teoria conservadora, de uma moral conservadora e fixista da sociedade por trás. Né? Eu não vou ler esse slide, porque a gente ainda tem bastante coisa para abordar, né? Já estamos com mais de uma hora, mas depois, na gravação, quem se interessar, é só pausar o vídeo e vocês podem ler o slide. Agora vamos a outra tradição do pensamento médico francês, porque isso que é interessante, né? Quando a gente pratica história do que quer que seja, né? Seja história da ciência, seja história de qualquer assunto que vocês escolherem para fazer a história, vocês vão sempre se defrontar com isso. As linhagens que constituem um determinado fato são heterogêneas, com heranças distintas, muitas vezes contraditórias entre si, e que às vezes se encontram, às vezes não, e quando se encontram, embaralham tudo que vocês buscam pesquisar. Então, assim, eu estou tentando pesquisar o quê nessa aula, né? A história das ciências, como eu falei no início, né? Mostrar como que a história da ciência se constituiu como um campo e por que que a França foi pioneira nesse tipo de pesquisa, né? E para fazer isso eu remontei ao Descartes para mostrar como ele ainda não faz essa história, mas o Fontenelle, a partir do Descartes, faz, e o Comte herda do Fontenelle determinadas coisas, mas passa pela escola de Montpellier e pelo Bichat, que o Comte leu, e passa também pelo Condorcet, que o Comte leu, e incorporou na sua teoria. E agora eu quero chegar a um outro autor, que é o Claude Bernard. Claude Bernard é um sucessor do Comte, é posterior ao Comte. E ele vai produzir no Comte algumas modulações, algumas diferenças. Mas aí tem uma outra escola que não é a de Montpellier, que deriva no Claude Bernard. Tem um antecessor e existe uma sucessão institucional, inclusive. Né? O antecessor é o François Magendie, que foi um médico e que pertence a uma escola que é a Escola de Medicina de Paris, não de Montpellier. Então, a Escola de Paris, ela não difere só porque é uma outra cidade, ela difere também porque, enquanto a Escola de Montpellier postulava o vitalismo, ou seja, uma irredutibilidade do organismo ao meio, a Escola de Paris, a Escola de Magendie, ela vai postular uma... vou ler aqui. Ela reagiu energicamente contra a ideia de uma ordem biológica separada da ordem físico-química, contra a crença na existência de propriedades vitais irredutíveis. Então, ela vai postular uma identidade entre a ordem físico-química e a ordem biológica. Uma identidade. E o Claude Bernard vai ser um herdeiro dessa escola. Né? Enquanto Magendie
ansiava criar um método empírico em auxílio ao desenvolvimento de uma medicina científica, ele achava que isso era um critério científico, e até hoje, né, essa escola é muito mais influente do que a vitalista. Até hoje, a medicina praticada, com exceções, né, o Canguilhem, inclusive, quando é lido, né, nas escolas de medicina, auxilia a construção de uma exceção a isso, mas até hoje, na sua maioria, a medicina é praticada como uma ciência que reduz o orgânico à ordem físico-química, né, inclusive matematizando essa ordem físico-química e, inclusive, aferindo qual seria a média normal de um organismo. Por exemplo, quando você mede a sua temperatura, né, existe um certo número quantitativo de graus que o seu organismo deve manter para você ser considerado um organismo normal. Quando você faz um hemograma, vem lá o número de leucócitos normal, o número de bactérias que pode ter, de eritrócitos, de plaquetas, né? E se passa desse número, está anormal, se está abaixo também é anormal. Então, você tem, então, uma média quantitativa do organismo normal, né? Isso tudo surge com essa escola de medicina, não só a de Paris, mas, enfim, a de Paris rivaliza com a de Montpellier, que pensava em termos de um vitalismo, né? E essa do Majandi, não. Essa do Majandi é a redução à ordem físico-química. E o Claude Bernard vai ser um herdeiro disso. Mas ele vai instituir um sistema metodológico, uma espécie de ciência a priori, e aqui vai ter uma diferença, né, não só com o Majandi, mas também com o Comte, e por isso que ele é um autor fundamental, o Claude Bernard, fundado em sua nova concepção revolucionária de que um organismo só pode ser compreendido a partir do ponto de vista de sua regulação interior. Então, esse é um ponto fundamental, né, da diferença entre uma história da ciência que se faz a partir de uma sociologia, a partir dos critérios externos, e essa que vai tentar encontrar a normatividade interna à ciência, né? Mostrando que a ciência tem uma normatividade, ela tem uma forma própria de construir seus elos, podem chamar de racionais, né? Na verdade é isso. Mas o que esses autores aqui estão tentando mostrar é que tem uma relação intrínseca com o objeto também, né? Não é só uma postulação extrínseca, é uma forma de acompanhar a própria experimentação empírica de determinados objetos. E aí o Claude Bernard é um autor fundamental por dois motivos. Primeiro, porque ele vai reverter aquilo que em Comte era uma submissão do organismo ao meio, e segundo, porque ele vai, ao contrário aqui do Majandi, ele vai construir uma concepção segundo a qual a ciência que fala, né, que narra as condições daquela experimentação empírica, é uma ciência constituída segundo parâmetros intrinsecamente científicos, né, parâmetros que não se reduzem nem ao objeto, embora acompanhem esse objeto, mas os parâmetros segundo os quais ela vai se dar devem ser postulados a priori. E aí a gente tem um salto de uma mera medicina experimental para uma medicina experimental epistemológica, uma epistemologia das ciências experimentais. Isso é um salto fundamental, né? Que o Claude Bernard vai ser o autor responsável por isso. Agora vamos tentar ver um pouquinho mais o Claude Bernard, né? Eu falei que não ia dar tempo de chegar a todos aqueles autores que eu enunciei no início, né? E agora eu estou vendo que não vai dar mesmo. Então, vamos fazer assim, a gente tem meia hora, eu vou nessa meia hora final falar sobre mais dois autores, né, o Claude Bernard, e depois eu quero chegar no Gaston Bachelard. E aí o Bachelard é o grande autor da epistemologia francesa no século XX, né? Eu vou tentar mostrar a diferença do Bachelard para todos esses outros, porque no Bachelard essa ideia de progresso já é completamente diferente, e a diferença dele também para o método fixo que o Claude Bernard institui. E aí a gente fica a um passo do Canguilhem, e daí na aula de noite eu falo do Canguilhem e das outras escolas, né, a tendência anglo-saxã mais contemporânea,
a forma alemã de fazer essa história, e quero chegar no Foucault também, que ele mesmo se coloca nessa tradição. E daí eu vou falar do Poiré, vou falar do Cavaillés, né, que são autores da mesma tradição francesa, até o Foucault, e depois eu falo daqueles outros autores. E no Foucault é que tem essa questão entre ciências da matéria, da natureza, e ciências do homem, que seria o grande tema do terceiro eixo, né? Eu vou fazer do terceiro eixo algo mais abrangente, mas falo também da questão do homem e da natureza, tá certo? Bom, então vamos falar do Claude Bernard aqui. Eu queria só fazer uma pausa de uns 5 minutinhos, que eu preciso tomar uma água, né? E então, assim, se vocês quiserem fazer alguma colocação, tal, enquanto eu pego uma água, vocês podem fazer, por favor. E eu queria também fazer a chamada aqui, ó. Eu queria ver quem que chegou, desses que chegaram depois, que eu coloquei aqui só o André aqui. Deixa eu ver todos que estão aqui. Fazer uma chamadinha. A lista, né? Aqui, ó. Adriano Rodrigues, eu não tinha colocado. Rodrigues, André Queiroz, Anne Caroline, Chelsea do Hades, esse é um apelido ou é o seu nome mesmo? Se for apelido, se você puder dizer o nome, para eu anotar aqui, Emanuel Afê. Fê é Fernanda? Deve ser Fernanda, né? Se não for Fernanda, pode ser homem também, né? Não sei. Fê Batista. Se puder dizer também, Fê Batista. Aí temos o Flávio Jochin, Giuliano José Emanuele, Gustavo Dutra, Reinaldo e o Juan Kennedy. Certo. Já volto. Bom, vamos lá, vou responder. Pergunta do Juliano. Com relação ao social, Comte dava uma certa primazia à religião como fator constitutivo, não é? Olha, Juliana, a questão da religião no Comte é assim, o Comte, no curso de filosofia positiva, ele vai dizer que a religião, todas as sociedades começam por uma relação com a religião, né? Todas as sociedades
E tem que lembrar que esses autores são evolucionistas, né, o século XIX. E todos os antropólogos que começam também ali naquela época, né, o Taylor, o Bachofen, todos eles são autores evolucionistas, eles pensam no sentido de evolução do mais primitivo para o mais evoluído. Então, a religião ela é mais primitiva, ela é humana, né, para o Comte, ela é da natureza humana, todos os seres humanos, para ele, todas as épocas, em todas as regiões do planeta, têm alguma relação com divindades, né, e criam religiões e até sistemas religiosos para adorar suas divindades, fazem cultos e assim significam a sua vida a partir dessa forma de compreensão da sua relação com os antepassados, com as forças da natureza e tudo mais. Só que ele acha que há uma evolução, né, dessa forma de compreensão da relação do homem com a natureza e de si próprio, é uma evolução para ele vai chamar de estágio mesmo, para um outro estágio da era da humanidade, que aí ele vai denominar de estágio metafísico, né? Estágio metafísico ou filosófico, no qual essa forma de pensamento passa a ser traduzida não mais em termos de mistificação, ele vai dizer assim, né? Ou de divindade, mas sim com nomes conceituais, né? Dos conceitos filosóficos, metafísicos, né? E ele acha que aí tem uma passagem evolutiva dessa primeira fase, desse primeiro estágio religioso para um estágio metafísico. E depois ele acha que ele chegou no momento, no século XVIII para o XIX, com o iluminismo, esses autores todos que ele leu e cita, né, e ele próprio, da fase positiva, da última fase, que é a científica da era da razão da humanidade na Terra. Né? E então, para ele, né, o social começa por ser explicado pela religião, mas esses elos sociais que existem na religião devem continuar existindo nos outros dois estágios, só que agora explicados por uma ciência da sociedade. Então, a ciência da sociedade vai explicar a religião a partir de parâmetros científicos, né? Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, vai tentar praticar isso também, por exemplo, tentando encontrar elementos comuns todas as manifestações religiosas de povos ditos primitivos, o Durkheim, né? Mas a questão é que isso que embaralha todas as coisas, né? Para responder rapidamente sua pergunta com uma palavra, a primazia do Comte no social não é exatamente a religião. A religião é uma forma de expressão do que ele chama de amor. O Comte é uma filosofia do amor. O amor social, a fraternidade, né? Fraternidade social é para ele o que faz com que os elos que começam na família e no amor dos pais pelo filho, entre os irmãos e coisa e tal, essa é a forma do Comte compreender, né? Os psicanalistas vão dizer que tá louco, né? A família é onde começa o inferno, né? Mas enfim, no Comte não, no Comte a família é onde começa a relação afetiva, né? E essa relação afetiva depois ela se dá na comunidade até chegar no Estado, né? E o Estado seria a grande forma de organização social, sempre tentando trazer do progresso à ordem, do progresso à ordem, porque o progresso tem guerra, tem luta, tem violência, depois tem que restituir a ordem, e ele quer que essas duas coisas andem juntas, ele quer que a ordem, esse é o ponto, né? Que a verdadeira ordem tenha sempre o primado, e é isso que o Canguilhem vai observar, mas se a ordem tem o primado sobre o progresso, né, se o progresso nada mais é do que o desenvolvimento da ordem, então é uma teoria política conservadora, né? Não é uma teoria da revolução, uma teoria da mudança social, da transformação, é uma teoria da conservação de determinada ordem, né? E é isso que o Marx também, né? Os marxistas também vão criticar a sociologia francesa, né? Nesse ponto, não é uma teoria da revolução, da modificação da sociedade e tal, e que não compreende também a contradição como fundamental na sociedade. E, de fato, não é a contradição que é o motor para o Comte. Né? Para o Comte, o motor é o progresso, e o progresso é o desenvolvimento da ordem.
Então, é uma teoria conservadora. Agora, por, por outro lado, ele culmina a obra dele numa religião, que é a religião positivista. Né? Então, aí alguns vão apontar uma contradição, né, entre a sociologia como forma, último estágio, né, e a religião positivista, né, o catecismo, e o sumo sacerdote, que é a espécie de sociólogo, né, rei, não é o filósofo rei, é o sociólogo rei que deveria reger a sociedade. É a utopia final em que culmina o Comte. Tem algumas sutilezas também. O Comte é, é um autor que fazia, por exemplo, atribuía grande importância à figura feminina, por exemplo. Né? Ele acha que a grande portadora da fraternidade humana é a mulher. Né? Ele mesmo, durante muito tempo, quando ele tem uma questão pessoal que ele perde, ele fica viúvo, né? E ele passa a visitar no cemitério a mulher e atribuir a ela características da Virgem Maria. Tem uma questão aí também religiosa, né? A religião permanece, né? Mas transfigurada na religião positiva. E aí os estudiosos de Comte que tentam explicar isso, não sou especialista também no Comte, e acho que aí tem sim uma contradição e tal. Mas no Durkheim, aí a gente já não tem mais essa questão do catecismo positivista, aí já é uma ciência estrita mesmo da sociedade, e o fenômeno religioso vai tentar ser explicado nos mesmos parâmetros de qualquer outro fenômeno, seja ele cultural, do que seja, né? No Durkheim. E, bom, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente volta aqui ao Claude Bernard. Claude Bernard é considerado por Canguilhem um fisiologista filósofo, né? Interessante isso. Ele é um fisiologista, isso todos sabem, ele é famoso por isso, né? Ele cria o método experimental, ele escreve um texto chamado Introdução ao Método Experimental em Biologia. Esse texto é fundamental. O Bergson dizia que esse texto é para as ciências da vida, o que é o discurso do método para as ciências da natureza. Então, vocês veem a importância, né, do método, da introdução ao método do Claude Bernard, né? E vou falar rapidinho dele. Ele tem três grandes obras. A primeira, que o tornou célebre, é a investigação sobre uma nova função do fígado, considerado como órgão produtor de matéria açucarada no homem e nos animais. É um título enorme, né? Mas é uma divulgação científica. Ele fez uma descoberta a partir da experimentação. Qual é essa descoberta? É a descoberta de que o fígado humano ele produz glicose, ele produz açúcar, né, o fígado. Ou seja, um diabético, ele não é diabético meramente porque ele está ingerindo muito açúcar, porque está vindo muito açúcar do alimento. Não, é o próprio corpo que está produzindo açúcar, é o próprio fígado dele que está produzindo mais açúcar do que a sua condição fisiológica normal admitiria. Então, olha que interessante, né? Dessa descoberta de uma função, na verdade é uma disfunção, se a gente tomar como normal a função como algo normal, né? A disfunção como um desvio dessa função normal, o Claude Bernard ele se dá conta, né? E a partir daí que ele cria um conceito em fisiologia, ele se dá conta de que tudo que um organismo constitui para si do externo. O fígado, quando cria glicose, ele está transformando em glicose coisas que o organismo ingeriu de fora, absorveu do meio externo, né? Mas não a glicose foi ele que produziu. E não só a glicose ele produz todas as secreções internas, todas sem exceção. Então, o que é um organismo? Um organismo é uma relação entre órgãos, né, com funções distintas, assim define o Claude Bernard, mas que tem uma regulação própria, que ele vai dar o nome de homeostase, né, a homeostase do organismo, ou seja, uma regulação própria. Essa regulação própria
do organismo, né, pode ser dada em estado normal ou em estado patológico, né? E aí ele vai fazer uma distinção entre normal e patológico e vai dizer que o patológico é quando o organismo passa a sofrer adversidades por conta dessa disfunção dos seus órgãos. E daí ele vai inverter aquela relação que existia entre Descartes, em Fontenelle, e também em Augusto Comte, e também em François Magendie. Qual é a inversão que ele vai produzir? A inversão é que até então, e até o Augusto Comte, a ordem, o normal, era atribuído pelo meio, pelo social, pela natureza, pelas constantes astronômicas. Lembrar também que o Comte, antes de chegar à biologia, que é o curso 40 do curso de filosofia positiva, o 40 apenas, né? Os primeiros são sobre astronomia. E lá nos cursos sobre astronomia, ele vai falar sobre as constantes matemáticas que regem os astros. Depois ele vai derivando da astronomia, ele vai até chegar na biologia. Então, para ele, existe uma derivação do mais perfeito até essas derivações que sempre têm de ser reguladas pelo mais perfeito. E aí o organismo, ele tem de ser regulado pelo externo, que é o meio social. A sociedade é que deve regular o organismo. Um organismo em disfunção, ele deve restituir a sua saúde por uma questão que é própria da sociedade, né? Essa norma é a sociedade que institui. E o Claude Bernard é o que vai fazer essa grande inversão. Ela é tão importante que o Canguilhem vai dizer que isso é uma revolução copernicana fisiológica, né? Assim como todos conhecem a metáfora que o Kant utiliza, né, do Copérnico. Copérnico teria feito girar não mais o Sol em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol. E o Kant vai dizer na Crítica da Razão Pura que ele está produzindo uma revolução copernicana, porque a partir de agora é o sujeito, não mais o objeto, o sujeito que vai girar em torno do objeto de conhecimento, mas é o objeto de conhecimento que vai girar em torno do sujeito de conhecimento. Claude Bernard faz algo parecido, segundo Canguilhem, quando ele descobre a função glicogênica do fígado. Olha que coisa, né? A partir de uma experimentação empírica, e aí vem uma questão com a história das ciências também. A história das ciências ela tem que estar aberta a ser afetada pelas descobertas. Por mais que ela postule métodos, né, e a gente vai ver que no Bachelard esse método já é diferente do Bernard, porque no Bernard ele postula um método fixo para a ciência, né? Mas por mais que se postule um método fixo, na medida em que eu faço uma descoberta, que aquilo aparece para a experiência, eu tenho que levar aquilo às últimas consequências. Quando eu descubro, por exemplo, a função glicogênica do fígado, eu tenho de admitir que o organismo está produzindo secreções diversas e que essas secreções se estabilizam ou não. Quando elas se estabilizam, elas constituem um organismo normal. Quando elas não se estabilizam, elas constituem um organismo patológico, doente. E aí ele precisa superar essa doença. E para superar essa doença, aí o médico pode intervir. Tem uma teoria da medicina também aqui, das técnicas que a medicina constrói para a restituição do estado normal num determinado organismo. Mas, para além disso, a questão para a epistemologia é que a história da ciência, aquilo que a história da ciência colhe como material, deve alterar necessariamente as minhas preconcepções do que seja um organismo. Isso é muito importante. E aí o Claude Bernard vai fazer essa inversão. Agora o organismo é que está no centro. E todo o meio externo é que vai girar em torno do organismo. Do ponto de vista da perspectiva desse organismo, né? da sua saúde. Da perspectiva da saúde de determinado organismo, todo o externo está em função dessa saúde.
E aí eu vou encontrar, o organismo vai buscar nesse externo somente aquilo que lhe serve como, como possibilidade de restituição dessa saúde. Claro que isso nem sempre acontece também, e a intrusão do meio continua, as doenças continuam, né? E aí o organismo é aquele que está sempre tentando encontrar alternativas de superação dos obstáculos patológicos, é um outro termo para a doença, né? Obstáculos patológicos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse método que o Claude Bernard postula. Eu falei que eram 3 obras, né? A primeira obra do Claude Bernard é essa investigação sobre a função glicogênica do fígado. A segunda é a introdução ao estudo da medicina experimental. Nessa introdução, o, sobre ela o Canguilhem vai dizer, né? Aliás, desculpa, o Bergson vai dizer que é o discurso do método para as ciências da vida, né? Aqui, diferentemente do Comte, né, as conclusões do Claude Bernard são tiradas de toda uma vida de experimentação biológica, da qual a célebre introdução codifica metodicamente a prática. Então, aqui já vai mais uma diferença, né? A primeira é que ele inverteu o primado, que no Comte era dado ao exterior, ao social, sobre o organismo, agora ele inverte e o primado passa a ser do próprio organismo e o meio é que passa a girar em torno do organismo. Essa é a primeira questão. E a segunda, aí com relação ao Majandi, é que se o método de Majandi possibilitaria a apreensão de fatos experimentais, ou seja, existia já um método no seu antecessor, através desse método, o médico e o fisiologista constituía fatos, narrava fatos, né? Mas agora para o Claude Bernard não são só meros fatos e uma mera experimentação. Agora o que vai haver é também uma coerência epistemológica. Uma coerência epistemológica, ou seja, ele vai dizer que existe um elo racional, e isso é uma herança do Comte também, né? Um elo racional na explicação desses fatos experimentais. E esse elo racional ele é guiado por uma epistemologia, e não meramente por um encadeamento dos fatos, que um aconteceu porque o outro. Não, existe um elo racional que encadeia a experimentação empírica, que deve explicar essa experimentação empírica. Talvez essas duas sejam as maiores contribuições do Claude Bernard para o método experimental em filosofia da ciência, né? Inerentes a uma teoria coesa e sistêmica que guia e coordena a apreensão dos fatos, teoria essa que só pode ser estabelecida a priori, né? A priori. Por isso que é uma ciência a priori, a ciência bernardiana, né? Bom, esse slide está um pouco grande, né? Da aplicação à reflexão, ele também busca explicar melhor a passagem do Majandi para o Bernard, como que o Majandi ainda é um autor dado a aplicação de método, ele tem um método e aplica, e o Claude Bernard já é um autor da reflexão sobre o método. Depois lá, se vocês quiserem pausar para ler o trecho melhor, eu vou pular, até a gente chegar em Gaston Bachelard. E aí eu vou encerrar com o Bachelard, vou falar só como que há uma passagem do Claude Bernard para o Bachelard, e à noite eu começo no Canguilhem, e do Canguilhem eu chego aos demais, né? Bom, o Bachelard, ele não pratica ciências da vida. Aqui já tem uma diferença importante, né? O Bachelard é um praticante das ciências da matéria. Ele é conhecido por seus estudos em física, química e, sobretudo, na matematização dessas duas áreas.
Eu vou ler. Porém, por ter feito como que uma dedução a priori dos princípios de sua metodologia, Claude Bernard acabou por os imobilizar. Caberia, então, para dar prosseguimento às suas inovações e a esse estilo de pensamento iniciado por Comte, na verdade, já embrionariamente por Fontenelle, mas é no Comte que a gente tem, de fato, uma história das ciências consolidada. A um só tempo histórico e biológico terapêutico, imprimir movimento também a seu método. Então, falta imprimir movimento não somente a experimentação, e aí a epistemologia de uma ciência fundada a priori vai tentar organizar o conteúdo empírico dessa experimentação, mas também é como se fosse o Bachelard fizesse uma experimentação ao próprio método. Isso é muito complicado, eu acho, de entender sem a gente ir no que ele mesmo faz, né? Como que o próprio método agora passa a sofrer também uma experiência. E Bachelard realizará a tarefa metodológica explicitamente colocada de que se deve abrir mão de princípios gerais para que se possa compreender a necessidade de acompanhar para e passo o desenvolvimento da ciência específica da qual se quer fazer a epistemologia, né? Eu vou ler esse último slide e aí eu vou abrir para perguntas, né? Para a gente encerrar, já vai dar as 4 horas. E aí, à noite, a gente retoma do Bachelard para frente. A gente vai ver Bachelard, Canguilhem, Poiré, Cavaillés, Michel Foucault e um pouquinho das demais tradições. E quando eu falar do Foucault, eu falo sobre a questão do homem também, né? Às 20 horas, estão perguntando, é, no YouTube, no link que eu mandei por e-mail para vocês. Tá? Não vou ler esse slide. Uma revolução metodológica permanente. O termo também aparece no Trotsky, né? Mas o Bachelard, a questão é essa, né? Enquanto que até o Bernard você tinha um método a priori para as ciências da vida, no Bachelard, embora não seja para as ciências da vida, é as ciências da matéria, mas você tem essa exigência de que o próprio método deve se transformar permanentemente. Augusto Comte, né, a Augusto Comte, que fala de um bom sistema de hábitos mentais, Bachelard responde: os métodos científicos não são o resumo dos hábitos adquiridos na longa prática de uma ciência. A Claude Bernard, que declara: não basta querer fazer experiências para fazê-las. É preciso saber o que se quer fazer. Precisa evitar o erro no meio dessa complexidade de estudos. O espírito deve curvar-se às condições do saber. O espírito deve se curvar às condições do saber. É muito importante isso, né? Ele deve criar nele uma estrutura correspondente à estrutura do saber. Lembra um pouco o Foucault isso daqui, né? A questão das condições de possibilidade do saber e como que o espírito, né, o sujeito de conhecimento, ele deve se curvar a essas condições do saber. Ele deve criar uma estrutura correspondente à estrutura do saber. Ele deve mobilizar-se em redor de articulações que correspondem às dialéticas do saber. E fixemos, portanto, diz o Claude Bernard, mobilizemos, diz o outro. Então, essa aqui é a questão com o Bachelard. A diferença dele para o Claude Bernard é que o Bernard ainda está pensando em uma fixidez, e aí essa fixidez metodológica acompanha a experimentação, é verdade. Por outro lado, ela própria, enquanto método, não se mobiliza, né? E aí, para o Gaston Bachelard, é que ela vai começar a existir, nomeadamente, essa necessidade de mobilização do próprio método. Bom, gente, aqui eu fiz uma história do estilo francês até o Bachelard, quer dizer, até o século XX, né? Começando por Descartes,
passando por Fontenelle, do Fontenelle ao Comte, aí para chegar ao Comte também o Condorcet, e também para chegar ao Comte ainda a Escola de Montpellier e o Bichat, como tudo isso se sintetiza na obra do Comte, uma obra sobre progresso e, e ordem, né? Portanto, uma obra sobre história das ciências, ela parte das ciências, é uma reflexão histórica, e depois falei da Escola de Paris de Medicina para chegar no Claude Bernard, e o Claude Bernard é um sucessor do Comte, e como que há uma passagem do Comte ao Claude Bernard, na qual o Bernard transforma, revoluciona a relação entre sujeito e objeto. E agora é o objeto, né, que na verdade é o organismo e o meio, é o meio que passa a girar em torno do organismo. E o organismo passa a ser um centro que vai significar o universo, né, o meio, conforme suas necessidades, conforme sua própria vida. Como vai funcionar isso? O importante é que sempre tem. Oi? Então, encerrando, né? Eu estava falando da diferença, né, de como que isso tudo chega lá no Claude Bernard, e agora, saindo um pouco do âmbito das ciências da vida, entrando no outro âmbito, que é o das ciências da natureza, mas entrando na questão da epistemologia, né, histórica. Como que a epistemologia histórica se faz nesse autor, que é o Bachelard, e aí o Bachelard, eu vou falar um pouco mais na aula que vem, na aula que vem, de noite, né? E aí do Bachelard a gente salta ao Canguilhem, fala do Poiré, do Cavaillés, até chegar no Foucault e nas demais escolas de epistemologia histórica do século XX para o século XXI. Tá bem? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso, são muitos autores, são muitas questões, era só um panorama para vocês conhecerem, eu acredito que esses autores não sejam tão conhecidos, né? Eu acho que quem assistiu aqui talvez possa ter tido uma ideia um pouco melhor do que são esses autores, não é? E fico à disposição aí para quem quiser perguntar alguma coisa, mais alguns minutinhos, senão a gente encerra.